Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tem sido um privilégio estar aqui com vocês, estudando, recapitulando, entendendo algumas coisas a mais. E é muito importante nós entendermos a importância de realmente nós estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu tenho frisado aqui a importância de você estar ali na sua unidade Escola Sabatina, de você buscar todos os dias ter o estudo diário da Palavra de Deus, estudar a lição e cada vez mais compreender sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu sou o pastor Paulo Dresch. Algumas pessoas têm me perguntado também, pastor, eu não tenho conseguido encontrar alguns vídeos seus, alguns sermões, alguns estudos das lições anteriores. Então fica a dica para você se inscrever no canal, para que você possa acionar ali o sininho, para que você possa comentar. E aí o YouTube, os algoritmos do YouTube, ele te leva, na verdade, ao meu canal, a esses vídeos, porque ele entende ali que é relevante, ele entende ali que você tem procurado ter acesso aí a esses estudos, tá bom? Então fica aqui a dica para que você possa ali então fazer isso e consequentemente ter acesso ali mais fácil aos vídeos que eu lanço aí toda semana, tá bom? Mas você pode procurar também ali dentro do YouTube, colocar ali Pastor Paulo Dresch, D-R-E-S-C-H, Pastor Paulo Dresch, e ali você vai encontrar então alguns vídeos que eu tenho publicado ali já há algum tempo. A ideia é publicar ainda alguns outros vídeos, alguns sermões que eu tenho pregado e que tem sido transmitido em nossas igrejas, é ter ali também para que possa ser um acesso ali para você cada vez mais ouvir a palavra de Deus, tá bom? Nós chegamos à lição de número 5, lembrando que é uma continuação da lição da semana passada, a lição número 4, que falou sobre nações parte 1, e agora nós vamos falar sobre as nações parte 2. Então, se você não viu aí a lição da semana passada, fica a dica aí para você procurar a lição da semana passada e estudar junto conosco ali, porque ali eu falei algumas coisas bem interessante, importante sobre compreender ali a origem das nações e ali, consequentemente, dentro dessa continuação agora com a lição de número 5, tá bom? A lição de número 5, então, ela traz o verso para memorizar que se encontra lá no livro de Salmos, lá no Salmo 46. Salmo 46, no versículo 10, que diz assim: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha só que verso maravilhoso. O verso nos faz refletirmos algo muito importante logo no início, aonde o salmista coloca a expressão aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se, em outras palavras, ele está querendo dizer que nós precisamos parar muitas vezes e refletirmos. Sim, refletirmos o que Deus tem feito por nós, o que Ele já fez, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer. A verdade é que muitas vezes enfrentamos tempestades na vida e somos muitas vezes tentados a questionar o governo de Deus. Só que quando nós paramos, nos aquietamos, paramos para refletir, nós veremos que muitas vezes em meio às tempestades da vida, Deus sempre esteve conosco. A verdade é que não importa onde estejamos, aonde eu tenha ido, Deus sempre vai à minha procura e Deus sempre quer trazer para que eu esteja ao lado dele, seguindo o caminho dele. Mas a verdade é que o ser humano sempre busca muitas vezes seguir o seu próprio caminho. E aqui está o grande problema quando nós entramos então dentro do contexto da lição, que fala sobre nações, a escolha do ser humano. Nós estudamos isso na lição da semana passada. Foi o ser humano que buscou ali querer ter um homem como seu governo, como seu rei, e não fora mais Deus. Então nós percebemos isso já na lição passada, e com isso então surgem algumas consequências. E é interessante então a lição dessa semana, ela vem trabalhando então ali em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 13,
Apocalipse, capítulo 10, e ali você vai ver então um pouco mais sobre esse contexto de nações, desses impérios, e ao mesmo tempo entendendo ali o governo de Deus em contrapartida contra o governo humano. As consequências então de optarmos muitas vezes por seguir homens ao invés de seguir a Deus. Por isso, a lição dessa semana realmente é uma lição muito importante e vale a pena você dedicar tempo aí para estudar a lição. É muito importante nós entendermos que estudar profecia, e eu já abordei isso e tenho abordado isso durante esse trimestre, eu preciso estudar um pouco aqui, um pouco ali. A palavra de Deus, ela é a sua própria intérprete e principalmente dentro do contexto profético, seja o livro do Apocalipse, seja o livro de Daniel, há um livro na Bíblia que é muito importante eu estudar, para que eu possa entender o início. E esse livro é o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Estudar esse livro me faz realmente entender o início, me faz entender como eram todas as coisas, qual era o plano de Deus, o que Deus fez, como Deus fez e, consequentemente, a história da criação e a história da humanidade durante a história. E, consequentemente, chegamos então ao contexto do que vivemos hoje. Por isso, o livro de Gênesis, ele é primordial para que eu possa realmente entender algumas profecias. Por isso, a lição aqui na parte de domingo, ela vem falando sobre o primeiro mandamento. Eu gosto de colocar também aqui num contexto de uma primeira aliança que Deus faz com o ser humano. E trazendo aqui o contexto do Éden, essa escola que é o Jardim do Éden, que nos ajuda a compreender de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Isso mesmo, o Éden, ele nos faz ali realmente compreendermos alguns pontos muito importantes dentro da história. É importante nós entendermos ali que a lição ela traz esse primeiro mandamento dentro de um contexto de uma alusão ali ao contexto do que Deus coloca ali no Jardim do Éden. Deus, ele cria um jardim perfeito e Deus, ele coloca ali o ser humano como seu mordomo. Sim, porque tudo pertence a Deus. Deus é o dono de tudo e o ser humano ali entra então como se fora o seu mordomo para cuidar então, para cultivar esse jardim a qual Deus tinha criado de uma maneira perfeita. Tudo era perfeito. Mas é interessante nós notarmos duas árvores ali, você conhece a história, duas árvores ali são muito interessantes e muito importantes nós compreendermos. A primeira delas é a árvore da vida. A verdade é que somente Deus é eterno, mas Deus queria um governo eterno. Deus queria estar face a face com o ser humano, com a sua descendência todos os dias. E somente Deus é eterno, então Deus ele coloca ali a árvore da vida, a qual Adão e Eva tinham acesso então antes do pecado. E por consequência, então ter acesso antes do pecado, tinha então a oportunidade de viver eternamente ao lado de Deus. Isso aqui é muito interessante, muito importante nós frisarmos este ponto. Mas é interessante nós notarmos também que Deus coloca uma segunda árvore. E essa segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma árvore colocada ali com um propósito de mostrar que Deus não é um Deus tirano. Não é um Deus que obriga você a segui-lo, mas é um Deus que dá o livre arbítrio, que coloca você o poder de escolha em querer seguir a Deus ou querer seguir o inimigo de Deus. A verdade é que você percebe também a graça de Deus dentro do contexto dessa árvore, mostrando então que o Deus é um Deus de amor, não é um Deus tirano, é um Deus que dá o poder de escolha para você. Você escolhe quem você quer seguir, mas é um Deus também que não colocou essa árvore ali como uma armadilha. Ele não coloca aquela árvore e não dá nada a respeito dela, não fala nada a respeito dela para Adão e para Eva. Pelo contrário, ele coloca aquela árvore e diz, olha, dessa você não pode comer. Mas se no dia que dela comer, certamente morrerás. Mas você tem o poder de escolha. Você pode escolher comer ou não comer, mas eu vou te avisar, porque se você comer, você perderá a vida eterna. Certamente você vai morrer. Então você percebe essa graça de Deus
esse amor de Deus. Deus não coloca uma armadilha ali, mas Deus dá o livre-arbítrio, Deus dá o poder de escolha. Deus mostra que ele não é um Deus tirano, é um Deus de amor. E por ser esse Deus de amor, Deus se preocupa em mostrar para Adão e Eva que daquela árvore ali eles não deveriam comer. Mas infelizmente, qual foi a posição de Eva e depois, consequentemente, também Adão? Ambos comeram daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Buscaram se colocar no lugar de Deus, seguir os seus próprios preceitos, seguir os seus próprios mandamentos, seguir o seu próprio eu, ao invés de seguir a Deus. Permita-me fazer um adendo dentro dessa passagem da Bíblia. A verdade é que hoje nós, aplicando para nós hoje também, muitos têm buscado seguir os seus próprios preceitos, as suas próprias ordens, os seus próprios mandamentos, ao invés de seguir aquilo que o Senhor disse, o assim diz o Senhor. Muitos têm buscado seguir o seu próprio eu, ao invés de colocar Deus realmente em primeiro lugar na sua vida. A verdade é que aquilo que o ser humano fez no passado, o ser humano vem fazendo durante toda a história e ainda o faz hoje, muitas vezes querendo se colocar no lugar de Deus. Por isso a lição dessa semana é uma lição muito importante que nos leva a entender realmente quem é Deus, mas entender também quem somos nós. Dentro deste contexto, nós chegamos então à lição de segunda-feira, e a lição de segunda-feira ela fala sobre Daniel capítulo 2. E Daniel capítulo 2 é um capítulo fantástico, então onde nos mostra ali um sonho de Nabucodonosor, um sonho com uma estátua, e dentro deste contexto dessa estátua, Nabucodonosor ali, então ele tem o sonho aonde é revelado a história do mundo em um só capítulo, os impérios que comandariam este mundo. E é interessante nós frisarmos algumas coisas ali dentro deste contexto, porque esses impérios seriam uma sucessão de impérios, então, que comandariam, então, o mundo, comandariam, então, o nosso planeta. E é uma mensagem ali para o rei que o seu reino não seria eterno. Então, Nabucodonosor precisava entender que o único reino eterno seria o reino de Deus. E não importa quão grande seja o seu reino, por exemplo, Nabucodonosor, dentro deste contexto da estátua, ele era a cabeça de ouro, então mostrando ali que ele era a cabeça e era de ouro. Depois ali vem um peitoral de peito, um segundo reino, depois ali um peitoral ali de prata, depois vem ali uma cintura de bronze, depois vem pernas de ferro, depois o pé misturado ferro com barro. Então você vai notando ali que ambos os reinos não seriam eternos. E além disso, você vê uma inferioridade agora também acontecendo. Primeiramente o ouro, depois a prata, depois o bronze, depois o ferro, depois ferro misturado com barro. E consequentemente você vai vendo essa inferioridade também dentro do contexto desses reinos. E mostrando cada um deles que eles não seriam eterno, porque o único reino eterno é o reino de Deus. Amém? E dentro deste contexto, então, o que Nabucodonosor procura fazer ali? Ele procura, então, fazer uma estátua. E dentro deste contexto, então, ele busca fazer uma estátua de ouro maciço. E ao fazer isso, ele está tentando fazer o quê? Ele está tentando ter um plano para substituir o plano de Deus. Tentar fazer do seu reino um reino eterno. Ou seja, eu não vou aceitar o que Deus disse. Eu vou mostrar que eu não sou apenas a cabeça, mas eu vou fazer uma estátua de ouro maciço, toda de ouro, para que eu mostre que o meu reino, ele sim será eterno. Ele não é apenas a cabeça. Ninguém virá depois de mim. Só que a gente sabe, e quando a gente estuda ali o contexto dos reinos, né? A gente vê ali Babilônia, depois a gente vê Médio-Pérsia, depois a gente vê ali os gregos, né, com Alexandre o Grande, depois a gente vê Roma, e aí a gente vai vendo então esses impérios comandando o mundo e ambos nunca sendo eterno. E aqui dentro deste ponto, Deus está querendo mostrar que o único reino eterno é o de Deus. A única esperança para a humanidade é realmente o reino de Deus. Os pés de barro e ferro mostram que Roma
também não morreu. É interessante nós notarmos isso ali dentro do Quarto Império, onde os pés ali, ele não é apenas agora de barro, mas ainda tem uma mistura de ferro, mostrando ali que realmente Roma não morreu. E nós entendemos então esse contexto quando nós estudamos um pouquinho mais profundo Daniel capítulo 2. Mas o ponto não é esse, não é estudarmos realmente profundamente aqui Daniel capítulo 2, mas entendermos aqui que realmente o único reino eterno é o reino de Deus. Na parte aqui de terça-feira, Daniel 7, agora você vê o sonho de Daniel. E dentro do sonho de Daniel, Daniel também tem uma visão agora, não de uma estátua, mas de animais que também mostrariam então esses impérios que comandariam então este mundo. Daniel ali vê um leão, Daniel ali vê um urso, Daniel vê ali um leopardo, Daniel ali vê um animal espantoso, um dragão, um animal espantoso, e consequentemente Daniel também está vendo então esses impérios que comandariam este mundo. Mas Daniel também vê ali a respeito dessa pedra que seria lançada. Daniel vê ali o reino de Deus. E dentro deste contexto, então, Daniel vê ali o Filho do Homem, que é Jesus, né? E mostrando ali o fim desses impérios e o reino eterno de Deus. É importante nós notarmos que a humanidade, sim, ela busca o seu governo ao invés de buscar o governo de Deus, as quais a história mostra, então, as terríveis consequências dentro da história. Mas virá um dia onde nós teremos o privilégio, a oportunidade de termos o reino eterno ao lado de Deus. De qual lado você tem se colocado? Você tem se colocado do lado de Deus ou no lado do inimigo de Deus? Se você colocar-se do lado de Deus, lembre-se, um dia tudo isso vai passar. Todos esses reinos vai passar. E Deus virá e estabelecerá o seu reino eterno, aonde ele será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? A parte de quarta-feira, entre terra e o mar. E aqui é interessante você notar a história dessas nações. E por mais que uma nação possa fazer coisas boas, ela nunca será perfeita. E é exatamente isso que está trazendo aqui. Apocalipse 12, Apocalipse 13, entender sobre a terra, entender sobre o mar. É importante nós frisarmos aqui que em profecia, mar, ou seja, águas, são povos, multidões, línguas. E dentro deste contexto aqui há vários textos da Bíblia ali que você pode estudar, aonde você vai perceber ali relacionado a este contexto, a essa profecia, então trazendo ali a respeito de águas sendo ali povos, multidões e línguas. Mas é interessante nós notarmos aqui a história, e aqui você entra então dentro de um império chamado América. O povo de Deus ele começa a ser perseguido dentro da história, e ali dentro do contexto europeu ele é perseguido, e ele sai então desse mundo antigo e vai conhecer esse novo mundo que é ali a América, os Estados Unidos. E ali então esse protestantismo, o cristianismo, ele é aceito ali nos Estados Unidos, aonde a terra ali então, ela abraça a mulher dentro da profecia de Apocalipse 12, e ali então se torna um país protestante, um país ali que realmente recebe aqueles que estavam fugindo das perseguições. Só que quando você vai em Apocalipse 13, você irá perceber que essa mesma terra é agora aquela que vai perseguir novamente nos últimos dias o povo de Deus. A besta ali vai emergir da terra e vai ter uma junção com a besta que emerge do mar. E ali dentro deste contexto você percebe então que por mais que uma nação possa apresentar coisas boas, ela nunca será perfeita, porque somente há um reino perfeito, que é o reino de Deus. Por isso é muito importante aqui você estudar, se aprofundar mais aqui dentro dessa profecia de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse ali capítulo 10, onde você vai compreender cada vez mais aqui a história da humanidade, em especial entender o reino perfeito de Deus. Na parte de quinta-feira, vem trazendo aqui o título Profetize de Novo, e aqui trabalha então um contexto de Apocalipse 10, aonde você vê que a esperança ela realmente está
em Deus. E aqui, quando você estuda Apocalipse capítulo 10, você vai perceber que parece que a esperança ela tinha acabado, mas Deus ali abre um espaço para o crescimento da verdade. E quando você estuda ali, você irá perceber que dentro deste contexto, ali em 1798, 1844, que são duas datas bem importantes aqui dentro da nossa história também, apesar da igreja ali ainda não existir, a igreja adventista, mas ali surge um movimento millerita, onde começa a estudar a palavra de Deus. Até ali a Bíblia tinha sido queimada em praça pública, não deixavam traduzir a palavra de Deus, mas o povo começa a estudar a Bíblia e dentro deste contexto há um reavivamento, onde eles começam a estudar algumas profecias e eles chegam à conclusão que Jesus viria então em meados ali de 1844. Porém, era uma profecia que era doce como um mel quando entrava na boca, mas quando chegava ao estômago era como um fel, porque a verdade, a profecia não era relacionado à volta de Jesus. E muitos ali aguardaram a volta de Jesus dentro dessa data e Jesus não voltou. Mas ali houve então esse grande reavivamento, aonde ali o povo começou realmente a estudar cada vez mais a palavra de Deus, a estudar ali cada vez mais a Bíblia Sagrada, em especial ali houve esse despertamento, podemos dizer assim, o povo despertou a estudar agora realmente essas profecias. E aqui há uma colocação minha também para você, que nós possamos também haver esse despertamento em nossa vida, que nós possamos buscar realmente estudar cada vez mais profecias, para entendermos cada vez mais o plano de Deus. Dentro aqui de Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 11, há uma mensagem que deve alcançar todo mundo, toda a terra, todo o mar, todas as nações. É preciso que seja pregado, é preciso que seja anunciado essas profecias a todo o mundo. Aqui entra num contexto também do espírito de profecia, esse é um outro assunto, mas a importância de entendermos que essas verdades de Deus sobre esses reinos que comandam este mundo, mostrando que esses reinos não serão eternos, mostrar o reino eterno de Deus, mostrar o caminho de Deus, mostrar que devemos buscar seguir os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, ao invés de seguir mandamentos de homens. É algo que precisa ser anunciado, é algo que precisa ser pregado. O mundo precisa saber que existe uma esperança, e essa esperança não está numa nação específica, essa esperança não está numa pessoa específica, num rei específico, num presidente específico, por venha presidente ou outro presidente, ambos, jamais, nenhum será perfeito. O único perfeito é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único reino eterno é o reino de Deus. E dentro da profecia, esse reino muito em breve vai vir. Porque dentro da profecia dos impérios, o que nos falta agora é o reino de Deus vir. É essa pedra ser lançada e nós termos ali o privilégio de viver face a face com o nosso Deus. Que Deus possa te abençoar a buscar cada vez mais entender profecias e estudar a palavra de Deus. Que entenda que Deus te ama e Deus está contigo em todo momento. Mas sim, neste mundo ainda teremos muitas aflições, mas logo logo isso vai passar, porque Jesus logo logo vai voltar. E aí teremos o reino eterno de Deus. Porém, Deus te dá então o livre-arbítrio. A escolha é sua, seguir a Deus ou não. Mas confesso para você que sim, vale muito a pena seguir a Deus, porque Deus nos ama e será um privilégio poder estar com Ele um dia no céu e poder estar com você também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Deus, por nos ensinar muito através da Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a buscarmos estudar ainda mais esses livros importantes que citamos aqui na lição. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12, Apocalipse 13. Nos ajuda a estudar de acordo à Bíblia Sagrada, entendendo que a Bíblia é a sua própria intérprete. Não buscar colocar ideologias nossas, doutrinas nossas, mandamentos nossos, mas seguir realmente o que o Senhor nos manda, o que o Senhor nos pede através da palavra de Deus. Que o Senhor nos ilumine, ó Pai, a entender da importância, sim, de buscarmos colocar o Senhor acima de tudo e de todos, de seguir o Teu caminho,
porque entendemos sim que muito em breve, não sabemos quando, mas muito em breve o Senhor vai voltar para nos buscar e teremos sim aí a oportunidade de termos um reino eterno, de um governo perfeito, para a honra e glória de Jesus. É em teu nome a minha oração. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine. Amém.